Agora vamos para a correção da letra B. O que nós temos aqui no enunciado da letra B? A ideia de dormir no casarão de tia Marieta deixava Marcela apavorada. Que situações ou elementos presentes na casa pareciam avisá-la de que dormir naquela casa não seria uma boa ideia? Então, o que a gente vai destacar como pista para a gente não se perder na hora de encontrar essa resposta no conto? Situações ou elementos presentes na casa, a gente destaca com marca-texto, uma canetinha colorida, para a gente ter um foco no que a questão está pedindo para nós. Pareciam avisá-la. Então, elementos ou situações que tinham a relação de que dormir na casa não seria uma boa ideia. Então, o que tinha ali que avisava a garota de que não era uma boa ideia? Vamos ao texto. Vejam que é elementos presentes na casa. Vamos procurar aqui no texto. A gente tem que ir a partir do parágrafo em que ela já está na casa, né? Então, vamos procurar. Então, aqui, chegamos aqui no parágrafo que ela já relaciona com a casa. Sempre tive medo daquele lugar. A casa cheia de quadros e fotos de gente que já morreu, é um elemento que de alguma forma avisa ela que o lugar é um lugar que pode ser sinistro, horripilante, que fatos estranhos podem acontecer lá. As janelas e portas em madeira tinham frestas que deixavam o vento entrar, fazendo barulhos que pareciam uivos. Olha aí, um outro elemento. E além de tudo, a casa ficava ao lado do cemitério. Então, ó, esses elementos aqui são elementos presentes na casa que parecem avisar a ela que, olha, esse lugar não é um lugar seguro, é um lugar sinistro, horripilante. Fatos estranhos, misteriosos, assustadores acontecem aqui. Então, a gente vai marcar aqui. Vocês podem tomar isso como um aprendizado para a vida de vocês enquanto estudantes, de quando vocês lerem um texto, vocês destacarem informações relevantes para não se perderem na hora de responder. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai só parafrasear com nossas palavras o que está aí, falando que a casa tinha muitos quadros, com gente que já morreu, janelas e portas em madeira que tinham frestas, que faziam o vento provocar um barulho, que pareceu uivo, e o fato de a casa ficar ao lado do cemitério. Vamos agora formular a resposta. Então, vamos lá. Que situações ou elementos presentes na casa pareciam avisá-la? Então, vamos lá. As situações... Só arrumar aqui para ficar melhor. As situações ou elementos que pareciam alertar Marcela sobre a casa eram o fato de o casarão ter vários quadros de pessoas que já morreram, ter portas e janelas com frestas em que o vento fazia barulhos semelhantes a uivos e o fato de o casarão estar localizado ao lado de um cemitério. Então, vamos lá. As situações ou elementos que pareciam alertar Marcela sobre a casa eram o fato de o casarão ter vários quadros de pessoas que já morreram, ter portas e janelas com frestas em que o vento fazia barulhos semelhantes a uivos e o fato de o casarão estar localizado ao lado de um cemitério. Frestas que são uma espécie de buraquinhos, né, por onde o vento passa. Então, essa é a resposta de maneira organizada e completa com base no texto. Vou colocar com uma cor em destaque e aumentar a fonte
para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, essa é a nossa letra B. Agora, vamos para a letra C. Leia as paráfrases elaboradas. Paráfrases é quando você lê um trecho, um texto, e você reconta, você escreve com suas próprias palavras a mesma ideia. Leia as paráfrases elaboradas a partir dos trechos retirados do conto Férias Macabras, que representam cada uma das partes que compõem o enredo dessa narrativa. Então, ontem eu expliquei para vocês as partes que fazem uma narrativa de mistério. Narrativas, de um modo geral, elas têm momentos, que são as partes importantes da narrativa, né? Que é a situação inicial, que é o momento quando a gente conhece os personagens, quando a gente conhece o ambiente onde se passa a história, onde geralmente tudo está tranquilo. E aí, de repente, surge um problema, que eu chamo de conflito. No caso de uma narrativa de mistério, quando fatos misteriosos passam a acontecer. Então, eu estou diante de um conflito. E aí, conforme a narrativa vai se desenvolvendo, tem sempre aquele momento que é o momento mais importante, o momento principal, crucial, de fortes emoções, em que pode haver ou não uma revelação. E aí eu chamo esse momento mais importante, mais emocionante, de clímax. E por fim eu tenho o desfecho, que é o final da história, da narrativa de mistério, em que geralmente o mistério é solucionado ou revelado, né? Então a gente vai identificar quais são essas partes fazendo a relação, colocando o número 1 quando for a situação inicial, número 2 quando for o conflito, 3 quando for o clímax e 4 quando for o desfecho. Gente, é só um pequeno probleminha. A questão diz que uma das partes terá 2 trechos correspondentes. Vocês vão desconsiderar. Aqui eu coloquei exatamente um exemplo para cada uma das partes. Então, aqui eu vou ter um exemplo de uma parte que vai se encaixar no conflito, outra que vai se encaixar na situação inicial e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro trecho. Marcela e Priscila ficam sozinhas no velho casarão. As duas sentem muito medo, pois além de não ter energia, o vento que entrava pelas frestas das portas e janelas pareciam uivos. De repente, Priscila escuta passos no chão de madeira. As duas veem um vulto passando. Depois de algum tempo, criam coragem e vão até o quarto conferir se realmente havia alguém lá. Nesse momento, um raio ilumina o quarto e elas encontram uma mulher de branco deitada. Aqui é deitada na cama. Vamos ler os próximos para a gente se familiarizar com cada um. Os próximos diz aqui. Os pais das garotas chegam trazendo as velas, iluminando a casa. As meninas, muito nervosas, relatam que viram uma mulher de branco com lábios cor de sangue. Os dois começam a sorrir, pois sabem que não era nenhuma assombração. Eles tentam acalmar as meninas, afirmando que, na verdade, quem estava deitada era a prima Márcia. Terceiro, um forte trovão e uma ventania provocam falta de energia elétrica na casa. Por conta disso, os pais de Marcela e Priscila precisam se deslocar até a cidade mais próxima, deixando as meninas sozinhas no macabro casarão escuro. O pai de Marcela informa que eles irão dormir em Cruz das Almas. A garota não gosta nada da ideia, pois acha o casarão macabro e detesta a cidade. Vamos lá para o primeiro. Então, nesse primeiro, eu tenho aí dizendo que a Marcela e a Priscila ficam sozinhas, as duas sentem muito medo, pois além de não ter energia, o vento que entrava pelas frestas fazia muito uivos, que de repente a Priscila escuta passos no chão de madeira, e ao conferir quem estava lá, elas encontram uma mulher de branco deitada na cama. Gente, na história, esse momento é um momento de fortes emoções, né? Se é um momento de fortes emoções, em que elas vão descobrir se ali é um espírito ou não, então esse momento ele é o clímax, que é o momento mais importante da revelação, que é o número 3. Então aqui a gente teria que colocar o número 3, né? Para mostrar que aqui é um exemplo de parte que se encaixa como clímax, né? Agora vamos para o segundo trecho. Os pais das garotas chegam trazendo as velas, iluminando a casa. As meninas, muito nervosas, relatam que viram uma mulher de branco. E aí os dois começam a rir, né? O pai da Marcela e o pai da Priscila, e eles falam que ali não era nenhuma assombração, e sim era a prima Márcia. Então, aí eu tenho o que? A revelação do mistério, portanto, aí é o desfecho, né? O final. Desfecho representado pelo número 4. Então, a gente coloca aqui o número 4, para mostrar que você entendeu que aqui trata-se do desfecho. Vamos aqui destacar de vermelho para ficar melhor a visualização. Próximo trecho.
Um forte trovão, uma ventania provocam falta de energia. Então, estava tudo bem, estavam conversando, de repente faltou energia elétrica. Por conta disso, os pais precisam se deslocar até a cidade, deixando as meninas sozinhas no macabro casarão. Gente, quando isso acontece, surge um conflito, um problema. Estava tudo bem, de repente você se vê em uma casa que tem uma fama ou uma sensação de ser mal assombrado, você fica praticamente sozinha e no escuro. Então aí eu tenho o quê? Um problema. Lá no conflito a gente viu que ele é representado pelo número 2. Então a gente coloca aqui o 2 para mostrar que nós compreendemos que de fato aqui é o conflito. Sobra somente o número 1, que é a situação inicial, conforme aqui a relação. Vamos só conferir para ver se realmente de fato é a situação inicial. O pai de Marcela informa que eles irão dormir em Cruz das Almas. A garota não gosta nada da ideia, pois acha que o casarão macabro e detesta a cidade. É o começo da história, né? Ela indo para as férias, e aí o pai fala: não, vamos para Cruz das Almas, e ela está indo para a cidade. Nada de anormal ainda aconteceu. Então é a situação inicial, em que a gente conhece os personagens e sabem para onde eles estão indo. Então aqui é o número 1, para mostrar que você compreendeu que aqui é a etapa chamada de situação inicial, que é quando eu estou apenas iniciando a história, conhecendo os personagens, sabendo onde eles estão, o que eles estão fazendo. A partir do momento que eles começam a se deparar com um problema, eu estou o quê? No conflito, né? Se tratando de uma narrativa de mistério, é quando os fatos estranhos começam a acontecer. Quando esses fatos evoluem para algo muito emocionante, de fortes emoções, de muita tensão, medo e revelação de alguma coisa, perto de revelar alguma coisa, na verdade, aí eu tenho o clímax, né? E quando o mistério é revelado, eu tenho o desfecho. Então, finalizo aqui a nossa correção. Espero que vocês aproveitem cada momentinho de esclarecimento da nossa correção. Um abraço.